Boa noite. Boa noite. Protesto contra o aumento da tarifa no transporte volta a ter confusão. Nestor Cerveró afirma que foi indicado por Lula por gratidão. E diz que Dilma garantiu a Collor todas as diretorias de uma subsidiária da Petrobras. Ações da estatal despencam para o mais baixo valor em 11 anos. E barril do petróleo fecha abaixo dos $30. Atentado na Turquia deixa 10 mortos. Governo acusa Estado Islâmico pelo ataque. Novo ato contra o aumento da tarifa do transporte público termina em confronto. Houve bombas de efeito moral, rojões e pessoas detidas. Pedestres e jornalistas também ficaram feridos. E a confusão seguiu para outros bairros da região central. A Avenida Paulista foi preparada para a guerra. Vários quarteirões foram bloqueados horas antes da manifestação. Não anda, nada. Estou aqui desde as 5h30. Uma hora, então? Uma hora já. Andou quanto? Andei nem 2 metros. Estações do metrô estavam fechadas. Foi um fim de tarde difícil para quem tentava ir para casa. Eu estou prejudicada, me liberaram mais cedo, só que agora eu não consigo chegar na minha casa, que adianta? Eu vou ficar aqui no meio da manifestação para tomar bomba de borracha, efeito moral. Os manifestantes se concentraram na Praça do Ciclista, entre a Paulista e a Consolação, para protestar contra o aumento da tarifa. Quando a gente vai protestar, a gente recebe um tratamento que é padrão do governo. A polícia militar armada até os dentes. Violência é a tarifa, violência é o transporte lotado, violência é essa estrutura precária a qual a gente é submetido o tempo todo. Nessa altura da avenida, a Polícia Militar fez um cordão de isolamento. Quem queria chegar até a manifestação teve que procurar caminho alternativo. O policiamento era muito grande, tropa de choque, do braço, motos da Rocan. O objetivo desse cordão era fazer os manifestantes seguirem em direção ao centro de São Paulo, pela Rua da Consolação. Estou aguardando um contato ainda deles, da liderança, para que a gente possa definir se haverá deslocamento e para onde esse deslocamento vai ser feito. Sem essa informação, não tem... Não, sem essa informação não vai sair daqui. O policiamento ele é o suficiente para garantir que a ordem não seja quebrada. Os manifestantes resolveram seguir para o Largo da Batata pela Rebouças. No impasse, começou a confusão. Foram muitas explosões que vinham de todo lado. Em alguns momentos, não havia para onde correr. Pessoas caíram no chão, muitos se feriram. Uma grávida passou mal. Um fotógrafo foi ferido na perna. Nesse tipo de cobertura, a gente usa equipamento de proteção, capacete, óculos, máscara. Mas nessa manifestação, a imprensa também ficou represada entre a polícia e os manifestantes. E aí, no meio da correria, eu acabei me ferindo de leve. Aqui, o que pareceu ser um rojão estourou perto do meu punho e também aqui no meu peito. E num outro momento de correria, uma bomba que pareceu ter vindo da polícia estourou aqui perto da minha perna, no estilhaço. O ato se espalhou por outros bairros próximos e houve vandalismo. Na Bela Vista, havia muito lixo queimando nas ruas. O secretário de Segurança falou há pouco sobre o protesto. E a repórter Sabrina Pires acompanhou a coletiva e tem as informações. Sabrina? Olha, Gabriel, o secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre de Moraes, disse que não acha que houve abuso da polícia e falou que essa estratégia de represamento que foi mostrada agora na reportagem da Fernanda Azevedo foi uma estratégia correta, segundo o secretário. Isso porque ele disse que era um momento específico quando os manifestantes tentavam forçar o cordão feito pelos policiais para um lado que não estava preparado para receber uma passeata, ou seja, o lado do Largo da Batata, e que o único lado permitido por uma questão constitucional seria o da Consolação. Ele explicou que o trajeto deve ser combinado antes para que haja um preparo prévio. Por exemplo, o deslocamento de linhas de ônibus, também a limpeza do local para que também se retire pedras do caminho. Enfim, todo esse preparo já tinha sido feito na área da Consolação e que poderia, então, receber a manifestação no sentido da Praça da República. Mas
Mas, segundo o secretário, como o movimento Passe Livre não participa todas as vezes que prepara uma manifestação, ele não participa dessa reunião prévia para dizer qual será o trajeto, então não teria como atender ao pedido desses manifestantes e que a polícia teve que fazer essa reação para que os manifestantes não insistissem em caminhar para o lado que não estava permitido. Disse também que foram detidos 8 pessoas e agora, mais tarde, mais 3. Então, ao todo, 11 pessoas detidas. Ele, inclusive, mostrou algumas bombas que teriam sido de bombas feitas em casa e que teriam sido apreendidas junto desses detidos. O movimento Passe Livre vai fazer uma nova manifestação, um novo protesto na quinta-feira. Marcou para 2 lugares às 5 horas da tarde, no Largo da Batata e também em frente ao Teatro Municipal. Voltamos ao estúdio. E a Secretaria da Segurança Pública pediu para que a Rede Jornalistas Livres, que soma diversos coletivos de mídia e profissionais independentes, entregasse na íntegra à polícia o vídeo em que eles divulgam um PM supostamente colocando um objeto semelhante a um coquetel Molotov na mochila de um manifestante. O vídeo foi entregue no final da tarde e já foi divulgado pela PM. O vídeo foi feito no dia 8 de janeiro na Praça Roosevelt, durante a primeira manifestação do ano contra o aumento na tarifa do transporte público. Na edição com cortes, que tem apenas 2 minutos e 20 segundos, 4 manifestantes detidos passam por uma revista. As imagens pulam para um policial recolhendo um objeto ao lado de um poste. Enquanto isso, os outros PMs esvaziam as mochilas dos rapazes. Depois de interrogados, os policiais colocam de volta os materiais nas mochilas, momento em que um objeto seria supostamente implantado. Olha lá, ó, vai pôr na bolsa. Olha lá, ó. A bomba não é do garoto, lembrando que não é do garoto. Em resposta ao vídeo publicado nas redes sociais, a Secretaria da Segurança Pública divulgou essas imagens feitas por policiais à paisana na Praça Roosevelt. 2 rapazes usando mochilas trocam entre eles um objeto. Eles se aproximam do local onde há uma concentração de policiais. O de roupa escura acende o coquetel Molotov e atira na direção das viaturas. Eles ficam parados para ver a reação e depois fogem correndo. No vídeo divulgado hoje na íntegra, e que tem 23 minutos, um dos rapazes presos parece ser o de roupa escura que atirou o coquetel Molotov. Ele é Matheus Machado Xavier, de 19 anos, de São José dos Campos. No perfil do Facebook, ele chama os seguidores para o segundo grande ato contra o aumento da tarifa. A Secretaria da Segurança Pública irá investigar a ação de sexta-feira dos policiais na revista. Ainda no dia 8, um pouco mais tarde, neste vídeo divulgado pelo Núcleo Multimídia Estadão, mais uma vez Matheus Machado aparece. Ele é apreendido por um policial à paisana, mas logo é solto por outros manifestantes e foge. O policial é rodeado por outros rapazes e é fortemente agredido. Quem é polícia aqui, mano? Quem é polícia aqui? Corre, P2! Corre, P2! Corre, P2! De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, o pai de um dos jovens, que também é um policial, reconheceu o filho na gravação e o levou ao distrito de número 78 para ser apreendido. O rapaz deverá ir para a Fundação Casa. Em delação premiada, ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, diz que foi indicado por Lula como forma de reconhecimento. Cerveró disse que foi indicado ao cargo de diretor financeiro de serviços da BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras, em reconhecimento da ajuda na contratação da Chain para operar o navio sonda Vitória 10.000. Cerveró foi para a BR Distribuidora depois de deixar a diretoria internacional da Petrobras em 2008. Segundo ele, a indicação por Lula foi feita em troca da quitação de um empréstimo do PT, junto ao Banco Chain, garantido por José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente. A investigação deste empréstimo pela Lava Jato levou à prisão Bunlai. Nestor Cerveró falou também que o senador Fernando Collor de Mello, do PTB de Alagoas, tinha muita influência dentro da BR Distribuidora. Influência que, segundo o delator, foi concedida pelo então presidente Lula e pela presidente Dilma. No caso de Dilma, Cerveró disse que Collor lhe disse que a petista teria oferecido todas as diretorias da BR
Distribuidora. Sobre Lula, ele afirmou que o ex-presidente teria sugerido a Collor que se reunisse com o comando da BR Distribuidora e que, neste encontro, tratou-se de uma reivindicação de Collor a compra de grande quantidade de álcool no valor de R$1 bilhão de usinas de Alagoas de um aliado do senador. Cerveró também afirmou que propina da subsidiária da Petrobras também iria para os senadores Delcídio do Amaral, do PT, preso na Lava Jato, e o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. Segundo o ex-diretor, Renan teria inclusive reclamado da falta de repasses de dinheiro e ameaçado retirar o apoio político que ajudava a manter Cerveró no cargo. Em nota, o Instituto Lula diz que o ex-presidente não foi responsável por indicar Cerveró e sustenta que a nomeação foi por indicação do partido da base aliada. O texto diz ainda que Lula não tem e não teve relação pessoal com o ex-diretor, muito menos sentimento de gratidão. Mais cedo, o Instituto Lula disse que não comentaria vazamentos ilegais, seletivos e parciais de supostas alegações que alimentam um mercado de delações sem provas em troca de benefícios penais. O Palácio do Planalto não vai comentar o assunto. Collor disse que só esteve na BR Distribuidora uma vez para tratar de assuntos relacionados a Alagoas. O presidente do Senado, Renan Calheiros, negou as acusações e disse que está à disposição para qualquer esclarecimento. O PT informou que todas as doações recebidas aconteceram dentro da lei e que foram declaradas à Justiça Eleitoral. O senador Ronaldo Caiado defendeu que Lula seja convocado pela CPI do BNDES em funcionamento na Câmara para prestar esclarecimentos sobre a indicação de Cerveró. O senador Cássio Cunha Lima, líder do PSDB no Senado, minimizou as declarações de Cerveró ao opinar que as delações não podem ser usadas como instrumento de prova. Apesar disso, o Tucano também cobrou a apuração do caso. Já o vice-presidente do PT, deputado Paulo Teixeira, disse que a delação do ex-diretor da Petrobras é uma demonstração de desespero de Cerveró para deixar a cadeia. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. De acordo com a nova língua do PT, no poder, o nosso Nestor Cerveró passa a ser chamado agora de enterrador, de sepultador. Não pode ser mais chamado de coveiro. Agora, ele está botando para quebrar na delação, né? Primeiro o seguinte, essa história do Lula é antiga. Em 2012, o Marcos Valério já tinha contado. O Chainha confirmou, o banqueiro que deu dinheiro para pagar lá a chantagem que foi cobrada pelo Ronan Maria Pinto, no ABC, o dono do Diário do Grande ABC. A história foi confirmada pelo Chaim, pelo Bunlai e agora pelo Cerveró, que entrou nessa história graças à inabilidade de Dilma, que o acusou de ser o responsável por uma compra desastrosa da refinaria de Passadina. Eu acho que o Instituto Lula, através do seu presidente Paulo Okamoto, deu uma explicação desnecessária e absolutamente sem nexo. Dizer que nunca viu o Cerveró não significa que Lula não tenha visto. Ao menos, eu não sei se ele é uma verdadeira sombra do Lula, né? O que eu acho que ele podia dizer é que não há registro na biografia de Lula de nenhum gesto de gratidão. O Lula entregou o Disseu, entregou todo mundo que esteve perto e fez serviço para ele. Inclusive agora está dizendo para todo mundo, já disse até na entrevista, que o filho, o Luiz Cláudio, responda pelo que fez. Quer dizer, ele, na verdade, não tem essas ligações afetivas que possam explicar o que o Cerveró disse. Quanto ao resto, é tudo lógico. Em relação à resposta do Instituto Lula, eu queria lembrar ao Rui Falcão, que é jornalista, fechou o Exame, por exemplo, que nenhum vazamento pode deixar de ser parcial numa notícia, porque não dá para publicar um vazamento inteiro ou colocar aqui no jornal um vazamento inteiro para ser lido. Em relação à sua seletividade, é completamente ridículo esse pretexto, uma vez que agora atingiu o Aécio Neves, o Fernando Henrique, o Sérgio Guerra, tudo gente do PSDB. Em relação à ilegalidade, eu lembro que é ilegal vazar informações, não publicá-las, a não ser que o Rui Falcão venha agora aqui aderir, né, completamente à censura à imprensa. Quanto à Dilma, ela tem realmente insistido
de forma suspeita que ela é honesta. O Severo está contestando. Agora ela já não pode dizer que não há mais ninguém que veja qualquer indício de sua probidade. Deus do céu, haja sepultamento, hein? Pois é, na quinta-feira eu volto a falar aqui direto ao assunto, conto com você, em pé. Ações da Petrobras caíram 9,19% e ficaram abaixo de R$ 6,00, o menor valor desde 2004. A forte queda das ações aconteceu após o anúncio de redução de 32 bilhões de dólares na previsão de investimentos até 2019. Segundo a petroleira, o Conselho Administrativo da estatal reduziu o plano de investimentos em 24,5% em relação à projeção inicial por causa de ajustes em projetos e do efeito cambial. A multinacional British Petroleum também sente os efeitos da baixa do preço do barril, que hoje caiu quase 4% e fechou a $29, o valor mais baixo em 12 anos. A empresa anunciou que vai demitir 5% de todo o seu pessoal. 4.000 funcionários devem ser dispensados até o fim de 2017. O ex-diretor da Petrobras, Jorge Luiz Zelada, foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a 4 anos de prisão por fraude em licitação, em que a vencedora foi a empreiteira Odebrecht. Ele terá de pagar 66 milhões de reais de multa. Zelada ainda responde processo na Lava Jato. O ex-diretor está preso no Paraná. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A delação de Nestor Cerveró não foi a mais importante da Operação Lava Jato, mas foi uma das mais simbólicas. Nestor Cerveró começou a virar um personagem nacional em março de 2014. Foi quando Dilma Rousseff informou que, ainda como presidente do Conselho da Petrobras, no governo Lula, aprovou a compra de um mico, a refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, porque se baseou num parecer técnica e juridicamente falho escrito por Nestor Cerveró, que era, nessa época, diretor internacional da Petrobras. O que Dilma não explicou foi por que Cerveró, em vez de ser demitido, foi transferido para a diretoria financeira de uma das mais importantes subsidiárias da Petrobras, a BR Distribuidora. Na sua delação, Cerveró explica. Ele diz que foi premiado por Lula com o novo cargo, porque na função anterior ele azeitou um contrato bilionário da Petrobras com uma empresa do grupo Chaim. O mesmo grupo cujo banco tinha emprestado 12 milhões de reais ao pecuarista José Carlos Bonlai, amigão de Lula. Esse empréstimo feito a Bonlai nunca foi pago e o dinheiro foi repassado ao PT. Lula, informa Cerveró, ficou gratíssimo e o premiou com o novo cargo. A transferência foi feita por escrito e sob elogios do Conselho de Administração da Petrobras. Essa delação de Nestor Cerveró é simbólica porque ajuda a reforçar a convicção de que a Lava Jato não revela apenas a existência de mais um escândalo. O que a operação revela é um esquema metódico, sistemático e blindado de corrupção, que tinha o seu centro não na Petrobras, mas no Palácio do Planalto. Boa noite. A seguir, explosão em área turística de Istambul mata 10 e deixa 15 feridos. O governo turco acusa o Estado Islâmico por ataque. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Você dedicou noites, abriu mão dos finais de semana e até perdeu o namorado. E se você que fez o Enem perder o prazo de inscrição do Sisu, do ProUni e do FIES, além de perder a chance de definir o seu futuro, você vai perder noites de novo, vai perder finais de semana de novo, você vai perder até o namorado de novo. E perder o namorado de novo não dá, né? Não perca o prazo de inscrição e siga o caminho de oportunidades. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade.
vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Hoje no Todo Seu, a minha querida Esther Rocha vai preparar o prato preferido de uma das mais lembradas atrizes do cinema e a minha deusa, a minha musa, Audrey Hepburn. Tem ainda musicais com Luiz Vieira e com a cantora Fafá de Belém. Nos corpos dos homens que amei, tentando em vão te encontrar. Vem comigo, tô te esperando. Você ainda precisa. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Se desculpar. Atentado suicida no centro histórico de Istambul, na Turquia, deixa 10 mortos e 15 feridos. O governo turco afirmou que o terrorista era um militante do Estado Islâmico nascido na Arábia Saudita. O ataque aconteceu no meio da manhã no distrito de Sultanahmet, na parte europeia da cidade de 14 milhões de habitantes. Ali ficam alguns dos pontos turísticos mais famosos da Turquia, como a Basílica de Santa Sofia e a Mesquita Azul. Pelo menos 9 dos mortos eram cidadãos alemães e um era peruano. A polícia impediu a aproximação da imprensa. Logo depois do ataque, o presidente Tayyip Erdogan afirmou que se tratava de um terrorista sírio. Depois, o primeiro-ministro Ahmet Davutoglu disse que o suicida era um saudita chamado Nabil Fadli, de 28 anos, membro do Estado Islâmico, recém-chegado da Síria e que não estava sendo monitorado pelas autoridades turcas. 2 pequenos barcos militares dos Estados Unidos foram apreendidos pelo Irã quando patrulhavam o Golfo Pérsico. A informação foi dada pelo Pentágono. Os 10 marinheiros que estavam a bordo foram detidos. O governo norte-americano afirma ter recebido garantias das autoridades iranianas de que os militares e as embarcações serão liberados em breve. Nas últimas 48 horas, choveu 27% do esperado para todo o mês na região do Sistema Cantareira. Segundo os meteorologistas, a chuva deve continuar até o final desta semana. Vamos ver a previsão para amanhã com Luciana Magalhães. A formação de um sistema de baixa pressão no norte paulista espalha nuvens carregadas por todo o estado. A quarta-feira será de céu encoberto com alguns períodos de melhoria, ou seja, o sol aparece, mas pode chover a qualquer momento com risco de chuva forte. A sensação de abafamento aumenta. E no centro-oeste, a máxima amanhã deve ser de 30 graus em Araçatuba e de 31 em Marília. Já no centro-norte, máxima de 28 graus em Barretos e de 30 em Ribeirão Preto. E na faixa leste, a máxima pode chegar aos 33 graus em São José dos Campos. Amanhã, aqui na capital, são esperadas pancadas de chuva a qualquer hora do dia, máxima de 28 graus. Já a quinta-feira será chuvosa e, por causa disso, a temperatura cai para os 26 graus. E na sexta, sol intercalado com período de chuva e máxima de 27 graus. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Hoje, 11h30 da noite, o ícone do teatro Zé Celso responde tudo em A Máquina. Assista agora. Todo Seu. Jornal da Gazeta, edição